Ricardo Nunes está desesperado. E por quê? Porque vai chover. A previsão e a população preparar umas velas, porque vai chover em São Paulo e o milagre para cima do Ricardo Nunes. Os votos do Nunes poderão migrar para Boulos? A insatisfação com o prefeito vai aumentar? E o que você acha de politizar esse assunto? É importante? Se você concorda comigo que a politização é importante, que você acha que Boulos tem chance de virar, like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. Eu quero começar falando sobre os resultados da pesquisa Quest. Resultados que eu posso chamar assim de indefinidos. Não indefinidos sobre a pontuação de cada um, mas indefinidos porque esse foi o primeiro levantamento. Então não dá pra saber se teve tendência, qual é a tendência, se é de alta, se é de baixa, não dá pra saber muita coisa. O que nós podemos saber é o seguinte: Ricardo Nunes tem 45% das intenções de votos, Boulos tem 33%. O que esse resultado representa? Não muita coisa, só a distância aí de 12%, que na verdade é de 6, né? Porque um voto sai de Nunes, vai para Boulos, então sobe assim e tá uma distância de 6%. Enfim, um resultado interessante também, por que não é relevante, né? Porque porque a gente não tem tendência. Não dá para saber se na semana passada, antes do temporal, o Nunes estava com 55 ou 48 ou até com 42. Não dá para saber. Como nós não temos o episódio para compararmos antes do temporal e antes da queda de energia, o resultado da Quest é inconclusivo sobre a tendência. O que nós temos na pesquisa espontânea, e foi baseado na pesquisa espontânea que nós aqui acertamos o segundo turno de São Paulo. Na pesquisa espontânea, o Ricardo Nunes tem 38%, o Boulos tem 28%, a distância é menor. E existe aí 26% de indecisos. O que é pesquisa espontânea? É aquela pesquisa que você chega e pergunta assim: em quem você vai votar? A pessoa fala. A pesquisa estimulada é quando aparece o nome dos candidatos. Só que o dado mais relevante é que 14% daqueles que declaram voto em Nunes podem mudar. E 14% que declaram voto em Boulos também podem mudar. E 14% é o número suficiente para o Boulos virar o jogo. No debate da Band, e amanhã nós teremos mais um debate, eu vou fazer a cobertura e irei fazer a minha análise do debate no resultado do Datafolha que vai sair à noite. O Boulos, no debate da Band, ele amassou o Ricardo Nunes. Só faltou o Nunes chorar. Só faltou o Nunes vir às lágrimas. O Nunes foi péssimo, foi mal. Ele deve ter sentido saudade do Pablo Marçal falando que ele atacou a esposa fisicamente. Porque ele se sentiu desconfortável, ele tentou ali impor uma ironia, não teve leveza, foi uma ironia agressiva, ele foi mal no debate. Muitos estão dizendo que Boulos pode ter aumentado a sua rejeição, eu não concordo. Pode colocar nos comentários o que você acha da estratégia do Boulos no debate. Vai aumentar a rejeição? Discordo completamente. Discordo. Para mim, o Boulos nesse debate ele foi impecável. E aqui está alguém que falou que o Boulos errou no debate da Globo. Boulos foi muito bem no debate da Globo, mas errou na estratégia ao não ter empurrado o Ricardo Nunes para o abismo e ter enfrentado o Pablo Marçal no segundo turno. Aquela estratégia do Boulos foi completamente equivocada e ele perdeu ali a disputa em São Paulo, caso não ocorra o milagre que foi provocado pelas chuvas, ou que pode ser provocado pelas chuvas. Muita gente está falando que esse assunto não pode ser politizado. É uma asneira falar que não pode politizar. Só gente muito débil que está falando que não pode politizar, porque esse assunto da chuva é extremamente politizante. Muito politizante. É igual o Eduardo Leite. Ah não podemos politizar a enchente. Como que não pode politizar a enchente? Vários comentaristas políticos também falam, não podemos politizar. Tem que politizar. Tem que politizar, porque o Leite, ele sabia que alguma coisa poderia acontecer. E onde foram os investimentos de prevenção? Não podemos gastar, palavras do próprio Leite, porque nossa prioridade é meta fiscal. Se a prioridade é meta fiscal em detrimento do investimento em proteção de enchente, então isso é uma decisão política. Em São Paulo, por que o apagão em 30 minutos de ventania foi provocado? Nós temos ainda hoje 100 mil imóveis sem energia. Por que em São Paulo, com uma chuvinha, teve mais gente sem luz do que na Flórida toda com um furacão, o Milton? Por quê? Porque a política pública de urbanismo não está cumprindo com as exigências e com a previsão de colocar os fios debaixo da terra, colocar os fios aterrados. Isso é política pública, é zeladoria. Temos que discutir as privatizações, tem gente falando de privatizar a Petrobras. Olha o que aconteceu, quais companhias devem ou não ser privatizadas. O serviço que a Enel presta é serviço porco. Você não consegue reclamar com ninguém. Ah, vamos tirar a Enel e o abastecimento de energia. Não dá pra fazer.
E as políticas públicas de enchentes, que também podem acontecer, podas de árvore, tudo isso é discutido, é uma discussão enriquecedora. Quem não quer politizar esse assunto é porque quer favorecer o Ricardo Nunes, o atual prefeito. Nunes que tá com medo. Por quê? Porque o que segurou o Ricardo Nunes no primeiro turno, o que fez o Nunes ir ao segundo turno, foi a periferia. O Nunes, ele é bem votado na periferia. Existem aqueles que votam no Nunes e os mesmos, e existe aquela parcela da população que vota no Nunes e também no Lula. Normal, isso acontece. Porque o Nunes, ele tem um ativo muito importante para ele, que foi ter zerado a fila de creche. Isso é fundamental para um prefeito. Então ele consegue apresentar esse ativo. Só que as áreas que foram mais afetadas pela chuva e pelo apagão foi a periferia. E existe o voto, como eu falei, Nunes-Lula. E esse voto pode mudar para o Boulos se nós tivermos mais uma chuva em São Paulo. E esse é um voto que periga, pode provocar esse milagre para o Guilherme Boulos. A previsão de chuva para o fim de semana, na sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado, pode chover, vai ventar, nós temos essa previsão, e se nós tivermos um novo apagão? Mais um apagão? Faltando uma semana para a votação? Aí é muito ruim. De fato, seria desastroso, porque ia falar, uma vez, mas agora vamos ficar mais quantos dias sem luz? Essa é o episódio que pode aumentar a rejeição do Nunes, porque a rejeição do Boulos, ela é proibitiva. Ela é proibitiva. Rejeição de 58% é muito alto. Temos que ver, e agora com o Datafolha, que foi mensurado depois do apagão, qual foi a tendência? Se a tendência da rejeição do Boulos foi cair, se a do Nunes subiu, então isso tudo vai ser avaliado amanhã com a divulgação da Datafolha e faremos toda a cobertura aqui. Eu vejo que falta ao Boulos, eu tenho uma certa birra com o Boulos candidato. Sei lá, aquele em 2018, boa noite, presidente Lula, no debate, me incomodou. Aquilo lá não foi uma postura de político grande. E ele tem um problema, que não sei se ele vai conseguir, não é bem um problema, né? Mas podemos colocar assim no campo de campanha um problema. Ele não consegue tocar a alma da população com o discurso dele. É um discurso bem intencionado, sim. É um discurso de quem viu os problemas. O Boulos, ele é de classe média. Ele não vivenciou. E entre ver e vivenciar tem uma diferença muito grande. O Lula não viu, ele vivenciou. Então na hora que o Lula fala, ele sabe usar os códigos, ele sabe usar a linguagem que toca a alma da pessoa. O Boulos participou do movimento social, com toda certeza. Mas no fim do dia, ele saía do acampamento e ia para sua casa. Fim do dia, metaforicamente, no final ele ia para casa. A pessoa continuava lá no acampamento. Então existe esse distanciamento. Por mais que Boulos seja bem intencionado, e eu acredito que ele tenha boas intenções, o discurso dele não é aquele discurso que toca. Tem um distanciamento. E esse distanciamento é o que pega o Boulos na periferia. Ele ainda não consegue tocar. O Lula toca. E essa tem sido a grande diferença, o grande problema para o Boulos conseguir virar essa campanha.